temos a alegria de receber o Samuel, que vai trazer para nós um tema de uma importância enorme na nossa vida, enquanto pais, enquanto avós, né? Enquanto ser espiritual também que somos. Porque se hoje não somos adolescentes nem crianças mais, novas oportunidades de vida estão nos aguardando. Então, a gente já começa, né, a aquecer esses recados, esses ensinamentos. O Samuel vai falar para nós a respeito da educação dos filhos para a liberdade. Né? Vou deixar que ele mesmo se apresente da melhor forma, né, que ele julgar, e dizer da nossa alegria. Você tem 1 hora, Samuel, combine conosco, se você acha melhor falar, né, a ver as intervenções nossas, perguntas, ao final da sua exposição, ou se pode ser feita essa intervenção durante. Fique à vontade para fazer os combinados conosco, viu? Deus te abençoe. Boa tarde para todos, que a paz esteja em nossos corações e que possamos compreender ao máximo aquilo que nós somos capazes de tirar desse tema, a possibilidade de uma ação mais consciente. Fiquem à vontade para participar durante o tema e vamos seguir 1 hora normal mesmo com a participação. E se no final de 1 hora o pessoal quiser ainda levantar algumas questões, fica aberto conforme a programação do evento. Tá bom assim? Vamos tentar sempre focar a participação em cima do tema que nós estamos discutindo, ou aspecto que nós estamos discutindo naquele momento. Tá bom assim, gente? Que aí desdobra o assunto por si mesmo. Então, nós vamos iniciar tentando seguir o roteiro da programação. Quando nós falamos de educação, nós estamos, como uma proposta do tema, como fundamento da proposta do tema, que é a educação de um espírito imortal. Esse aspecto, ele é extremamente importante em se tratando do processo de educação, porque ele nos convida a uma visão de vida. Uma coisa é a educação do homem, outra coisa é a educação de um homem caracterizado como espírito imortal. Eu lembro uma vez que eu li um livro do Dalai Lama e ele falou assim, num dos trechos: nós, budistas, não observamos os desafios e as dificuldades apenas em éons. Éon é vida, uma existência. Mas nós procuramos enxergar as dificuldades e os desafios em éons, quer dizer, em várias vidas. Se nós, apesarmos, o que nós notamos muitas vezes, é que, mesmo espíritas, há uma condição perceptiva da vida de uma perspectiva muito superficial e imediata. Tudo que nós buscamos fazer, nós olhamos dentro de um aspecto muito objetivo e muito rápido. E nós temos que conscientizar nossa consciência dos aspectos que transcendem as limitações de uma única vida. Porque somente através desse olhar e compreendendo os mecanismos da própria existência, o que a doutrina espírita nos favorece em muito, para que a gente possa abranger a visão de uma criatura, porque uma criatura é um ser encarnado, existem várias contingências por trás disso. Por exemplo, nós temos uma variação de consciência de quem está encarnado. Variação essa que não é tão notado assim, mas pelas tendências do comportamento, pelas características do comportamento, vamos dizer, de uma criança, né, num padrão de aceitação ou não, por exemplo, de limites educadores, nós vamos ver que esse trabalho
já vem ocorrendo no decorrer das vidas. Porque se eu tenho um filho que ajusta-se com mais naturalidade às perspectivas educadoras e outro que tem uma resistência maior nesse sentido, nós podemos estar vendo esse aspecto de desenvolvimento da consciência ao longo do tempo. Isso quer dizer que alguns filhos, eles já podem estar sendo trabalhados e desenvolvidos, não só no aspecto da nossa própria educação, mas a educação de outros, porque nem sempre pode dizer que nós somos o pai dos mesmos filhos. E alguns deles já foram educados por espíritos até mais superiores do que nós mesmos, já trazendo uma tendência de resultados da aplicação desse aspecto no nível de consciência. Outro aspecto que nós vamos levar em consideração é que, estando esse espírito mais velho ou mais novo do que nós, ele passa por determinadas experiências, tanto em plano físico como em plano espiritual. E em se tratando de plano espiritual, nós estamos tratando também das ocorrências da educação antes de nascer, da qual nós olhamos, por exemplo, nas obras de André Luiz, aquelas escolas, não só de médiuns, porque no livro Os Mensageiros mostra a escola de médiuns, mas ele trata mais à frente de que esse núcleo de educação, não só aos aspectos mediúnicos, mas também profissionais, de lar, de mães e pais. Então, nós também temos que levar em consideração todo um trabalho de influenciação que o Espírito traz com base nessas experiências. Então, o nosso olhar, como diz o Dalai Lama, do Espírito, ele não pode ser imediato. Ele tem que se levar em consideração que uma tarefa ela pode estar sendo começada nessa encarnação, em se tratando da educação de um ser. E que muitas vezes nós nos decepcionamos ou criamos uma expectativa em cima disso, observando o comportamento dos próprios filhos, e achamos que nós falhamos. E nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Porque talvez nós estamos apenas iniciando uma tarefa que tem que se levar em consideração o tempo e o espaço. Talvez a educação de alguns seres que estão junto conosco, ela não é uma programação única de existência material, de uma única vida. Ela pode representar um projeto de várias vidas, mostrando para nós que talvez alguns dos compromissos na órbita da educação familiar pode estar estabelecida pelo início, em relação a alguns espíritos, pela continuidade em relação a outros, e que podemos estabelecer uma programação no plano espiritual que é perdurável a mais vidas, em se tratando de projeto educador. Tendo diretamente um compromisso direto a nós, ou em cooperação a outros espíritos de maior competência em relação a nós, na função desses aspectos. Isso está claro até aqui? Então, quando nós falamos de uma educação de um espírito mortal, é diferente de uma educação simplesmente verificada nos aspectos tradicionais e materiais dentro da vida. Nós temos pessoas educadas formalmente e temos pessoas educadas espiritualmente. Nós precisamos trazer esses aspectos para a nossa compreensão, né? Então, como que nós observamos, então, o processo educador oriundo de Deus e da espiritualidade, junto a um espírito no tempo e no espaço, que é um processo que nós fazemos parte, nós somos instrumento deles, principalmente nas funções que assumimos. Podemos poder ter funções paternas, maternas, professoris, educacionais, evangelizadoras. Quantas funções nós vamos exercer
esse papel educacional, não só diretamente àqueles que estão junto de nós, mas também junto àquilo que nós abraçamos dentro da vida. Parece que não, mas um administrador profissional, ele pode estar ajustando pessoas a um padrão de disciplina para se adequar à função profissional, né? E nós vamos ver, talvez em aspectos mais desenvolvidos, hoje, determinadas empresas trazendo aspectos nesse sentido de cumprimento de dever, na qual a liberdade maior dos profissionais estão pautadas para melhor produção. Mas, em se tratando da indisciplina da maioria de nós, né, a falta de comprometimento naquilo que fazemos, isso pode levar em prejuízo. Vamos pegar a experiência da pandemia, que favoreceu o trabalho em casa. Muitas pessoas se sentem melhor trabalhando de casa, mas nós temos que levar em consideração como que é feito esse trabalho. Sem o comprometimento do trabalho em si, sem a responsabilidade do trabalho em si, né? Porque tem muitos benefícios para a empresa e tem muitos benefícios para o funcionário. Mas tem que haver a conscientização de responsabilidade do funcionário para que isso seja fundamentado no planeta Terra, porque o que nós estamos vendo são transições de valores e de experiências caminhando para um processo de regeneração, mas facultando aos homens de transição. Certamente, para espíritos mais comprometidos, esse tipo de proposta é extremamente bem adequada. Mas para espíritos de transição, que experimentam o processo inadequadamente em decorrência da sua imaturidade espiritual, isso pode ser uma válvula de enganação, de descomprometimento. Vocês estão entendendo? Mas como o processo de regeneração ele surge em decorrência das necessidades humanas, e esses processos surgem naturalmente como solução aos desafios que a vida traz, soluções essas que vão beneficiar cada vez mais um grupo maior de pessoas para uma adaptação de uma nova consciência que está se desenvolvendo na Terra, fundamentada em princípios de comprometimento. Tá claro? Então, e todo parâmetro de processo educativo que nós temos junto às pessoas, qual é o aspecto que mais nós fazemos para educar não só nós mesmos, mas educar as próprias pessoas que estão subordinadas a nós? Qual que é o meio mais eficaz que nós temos usado na elaboração da educação das criaturas? O meio mais eficaz, humanamente falando, é a instrução. Nós partimos da instrução para a experiência da instrução e para a cobrança da instrução. Não é só nós, mas também é uma metodologia reencarnatória. Por exemplo, Moisés estabelece a lei como fundamento de orientação do comportamento humano. Vamos pegar os 10 mandamentos. Quanto tempo a informação das leis e a aplicabilidade da lei e a cobrança da lei surge efeito na consciência de um espírito inicialmente primitivo, nas condições que a maioria se encontrava nas mãos de Moisés. E, em se tratando, é uma repetição, em se tratando de processo educativo de filho, o que é que nós fazemos? Nós fazemos a mesma coisa. Nós vamos aos poucos instruindo os filhos sobre as obrigações, sobre os deveres, sobre, né? E tentamos ajustar essas informações no decorrer das experiências do filho. E o que nós fazemos é ajustar, né? Quando nós falamos de disciplina, por exemplo, nós estamos ajustando a criatura
há um ajustamento social. Por quê? A criança vai ter que se ajustar, por exemplo, a horários a cumprir, a deveres a fazer. Não tem o para-casa simples no processo educacional, né? Quantos deveres nós temos que ajustar os filhos? Como que é difícil para nós, por exemplo, que impedimos nossos filhos de ter obrigações quando crianças, por exemplo, de um simples guardar de brinquedo, de um simples colocar o prato na pia, de jogar o resto do prato no lixo, mas eles são pequenos e depois eu tenho que imprimir isso na consciência de um adolescente, que todo o parâmetro anterior foi fundamentado por uma certa proteção a isso. E depois nós exigimos isso, porque não há um ajustamento anterior a um processo de adaptação social, né? Então, a criança, por mais que ela queira ou não, estudar é chato, não é prazeroso. Apesar de que no processo educativo vai virar prazeroso. A metodologia que nós temos ainda, muito mais informação do que uma vivência prática, um contato mais direto com o processo educativo de forma dinâmica, né? Que é muitas vezes pautado no exercício do aprendizado simbólico, teórico, né? Mas que nós já estamos vendo efeitos transformadores desse processo de educação ao longo do tempo. Até a metodologia de livros, de aprendizado, se tornam diferentes do nosso, por exemplo, do nosso passado. Que muitas vezes nosso aprendizado ele está fundamentado na repetição de informação, mais do que na compreensão dessa informação de forma prática. O que os métodos de educação hoje favorecem nesse sentido. E assim também na educação de nossos filhos, né? Teoricamente, nós temos uma formação bem desenvolvida, mas existem alguns fatores decorrentes da incompreensão do desenvolvimento humano, por exemplo. Hoje, os pais têm o benefício, por exemplo, de um livro do bebê. O que é um livro do bebê, se não uma experiência repetida de pais, de médicos, que hoje sabe, por exemplo, o nível de desenvolvimento físico, mental, dinâmico de uma criança, o que ele assimila, o que ele não assimila. Por exemplo, não adianta eu pedir conceitos imaginários, pensantes, para uma criança que ainda não sabe usar o pensamento, que tem a inteligência concreta, e que para verificar um aprendizado mais profundo, no sentido do filho assimilar, ele precisa muito mais do contato físico, do tato, que ele está num desenvolvimento sensório muito mais grosso ou fino, do que pensante. Então, tudo isso, imagina a ignorância que a maioria dos pais tem em relação onde e quando começar algum tipo de princípio educacional ajustável ao filho no seu desenvolvimento. Isso está claro? Olha como é que é desafiador para todos nós, né? Porque quando nós falamos de educação, o que eu estou querendo dizer, o processo mais simples que nós fazemos é a da orientação e baseada no conhecimento. A escola faz isso, as profissões fazem isso. Quer dizer que o homem, o espírito na evolução humana, ele é regido muito mais no campo teórico, mental, intelectual, do que no campo do sentimento, no campo da compreensão. Mas na medida que nós vamos evoluindo e saindo do patamar racional para o sentimental, que é a fase de transição planetária que nós estamos vivendo, nós vamos ter mais sentido que raciocinar, mais sentido que saber. Isso tudo passa na pauta do desenvolvimento de um ser. Nós hoje podemos dizer que nós somos fundamentados por uma orientação bem estabelecida, mas também pela experiência sentida. E essa experiência também traz sua conotação de compreensão de como fazer dentro da vida, né? E
para que nós possamos compreender também, nós temos também detalhes como reflexão, limitação. São detalhes que nós temos que ajustar o ser a eles. E por que são detalhes que tem que ajustar o ser a eles? Porque um ser sem reflexão, sem limitação, por exemplo, quando é que eu posso fazer um filho refletir sobre suas ações? Aquilo que nós chamamos de castigo. Castigo não é agressão. Apesar que tem certos momentos que o pai, a mãe tem que chegar com mais dureza, para um espírito mais rebelde, mais bruto, né? Mas nós temos que saber o limite dessa ação, de um tapa, né? De um limitador, porque muitas vezes eu posso dar um tapa em alguém com raiva. Eu não estou dando um tapa por educação. Tudo isso nós temos que levar em consideração. Mas por que nós chamamos de castigo e o que deve ser entendido como castigo? Que é uma reflexão quanto às suas próprias limitações. Tem que ser uma reflexão. Eu tenho que juntar ao castigo o pensar. Eu não coloco uma criança para sentar ali na cadeira para falar assim, fica aí, você não tem direito de sair. Isso é uma coerção não educativa. Mas fica aí pensando o que você fez. Por que você acha que não deve fazer isso? Por que você acha que é ruim fazer isso? E numa pauta mais profunda, eu ainda tenho que fazer a criança sentir em si o que fez fora de si. Se aquilo que ela fez é bom receber. Olha só, além de uma reflexão da ação feita, como que essa ação é direcionada a si mesma. São parâmetros mais profundos de reflexão, castigo. Então, nós começamos a entender que o castigo, por exemplo, ele tem uma função educativa, não punidora. Ela tem um aspecto punidor? Tem também, porque ela não pode sair dali. O que acontece com a sociedade, com todos nós que infringimos as leis? O que acontece com uma pessoa que ultrapassa os limites da ação, naquilo que nós temos dificuldade de compreender o que é liberdade ou não, já que nós estamos tratando de liberdade dos filhos? Na verdade, então nós começamos a ver que a definição de liberdade ela tem que ser muito clara para nós, para que nós possamos fazer os filhos compreender o que é liberdade. E quando se trata de liberdade, né, o próprio Livro dos Espíritos sobre a lei da liberdade, ele vai aclarar para nós o aspecto da liberdade. E cada vez mais nós vamos entender como liberdade não fazer o que quiser, o que quer. E quando nós falamos em fazer o que quer e o que quiser, nós estamos falando, vamos pegar a primeira frase do texto do livro de Emmanuel. Você podia pegar para nós o texto lido, a primeira frase, fazendo favor? Preconiza-se, é esta? Isso. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Então, veja bem, uma educação baseada no instinto, e quando a gente fala de instinto, nós temos que compreender o que é instinto. O que é instinto? Instinto é emoção. A emoção é a energia do instinto. Se a gente não compreender que instinto é emoção, nós estamos usando um termo sem base de verificação, que é um problema da instrução. A instrução sem uma verificação com base clara do que ela está querendo dizer, ela passa a ser apenas uma palavra repetida.
Quando eu compreendo que instinto está ligado com a emoção, e quais são as emoções básicas que o instinto estabelece? Raiva, medo, não é assim? São emoções extremamente rústicas, né? Então, o animal vai atacar por causa do medo e porque está sentindo raiva. Então, então, se eu deixo uma educação instintiva, eu estou dizendo que meu filho pode agir com medo ou com raiva. Pode agir egoisticamente, pensando e centrado somente em si, sem percepção de que é o outro. Pode reagir com apego, egoisticamente. Então, nós estamos falando de um tanto de valores emocionais fundamentados na experiência egoística, instintiva, que todas as nossas emoções são animais. Competição, comparação, baixa estima. Tudo isso é de ordem animal. Parece que não, mas tudo é de ordem animal aprimorada no reino humano. Porque se o animal age com raiva, o homem pode, além de agir com raiva, falar da raiva, explicitar a raiva. Ele apenas desenvolve o contexto das suas expressões. O animal só pode exprimir agindo. E nós vamos ver que uma criança, ela tende a expressar mais ou a agir mais. O que vocês acham? Sei, eu acho que a criança é muito elétrica, né? Ela age toda Isso hora, mesmo. né? Por isso que eu preciso, muitas vezes, descrever para a criança, em forma simbólica, o que ela está... Então, uma criança está com raiva, qual que é a ação dela? Não é agressiva? Aí você fala assim com ela, você está com raiva. Aí ele vai entender. Ele vai entender o que é raiva, porque eu posso falar de raiva e a criança, o que é isso? Outra coisa, ele agir assim, isso é raiva. E olha o que raiva é. Quando a gente olha para a ação nossa e a ação da criança, aí eu pergunto, a raiva é diferente nossa e da criança? Nós podemos ter raiva e a criança não. Nós temos igual a criança mesmo, Isso, né? porque é instintivo. E olha só, liberdade instintiva é deixar a pessoa viver a natureza das emoções, das reações animalizantes. E esse é o conceito de liberdade que nós temos. Liberdade é fazer o que quer, o que sente, o que é assim, que é o que acontece com uma pessoa sem limites. Porque quando eu falo de limites, eu estou ajustando essa ação a um padrão de que eu não posso fazer, porque eu não sou o centro da vida. Aí nós vamos ver a definição do Livro dos Espíritos de Liberdade, né? Na questão 825. Liberdade é fazer o que quer? Liberdade é essa expressão de Emmanuel? Por exemplo, eu quero tirar a carteira. O que é liberdade? Pegar o carro e sair com o carro? Não, para mim ter liberdade de dirigir, eu tenho que aprender. E quando eu aprendo, eu começo a notar que para dirigir o carro, porque muita gente tem carro. Então eu pego meu carro e saio do jeito que eu quero. Então, para mim poder dirigir, eu tenho que estar subordinado ao quê? Ao outro, às leis, né? Isso, então, por isso que o Livro dos Espíritos, na questão 825, ele vai tratar assim, a liberdade plena existe? Não, desde que existe alguém do seu lado. Ainda ele fala assim, quando é que o cara tem a liberdade plena? É lá no deserto. Ermitão, né? No ermitão. Ele está sozinho. Ele tem liberdade de fazer o que ele quiser, mas estando alguém do lado dele, vai existir limitações em decorrência de que tem alguém do meu lado. Então, nós estamos falando de uma liberdade relacionada a uma relação com o outro. E uma liberdade mais plena relacionada a uma relação com o outro, com Deus e com tantão de coisa que está inserida dentro da vida. Eu tenho que introjetar não só em mim
mas no meu filho esse tipo de percepção, que liberdade é ajustamento. Você tem liberdade de andar de carro desde que você tirou a carteira e sabe dirigir. Que aí você sabe o que é sinal de trânsito, o que é vermelho, amarelo, alaranjado, verde, o que é uma placa que diz uma seta assim, uma outra barrada assim. Porque como que eu vou dirigir um carro sem liberdade de direção, baseado no que o outro também dirige, que é um ajustamento coletivo para que as coisas possam funcionar. Então, aí nós vamos falar de lei trabalhista, lei... O lar, ele é aberto à liberdade profunda? O que o lar é em relação à sociedade? Uma miniatura. Eu tenho que ter regra. Eu, quando coloco regra, eu estou tentando ajustar o outro ao que a vida pede. Não é a sociedade, não. Por exemplo, o André Luiz queria conversar com o Clarencio. Ele simplesmente ia chegar para o Clarencio, quero conversar com você. Por que o Clarencio não pôde atender ele? O Clarencio não é ator, não, gente. Quantas vezes nós subordinamos outras pessoas ao nosso bel prazer de falar? Por exemplo, pessoas trabalham. Eu posso ligar a hora que eu quiser para os outros, gente? Uma pessoa no trabalho, quando é que ela pode, por exemplo, mesmo no trabalho, sem poder atender, por exemplo, alguém da família? Uma situação como? Extrema, né? Extrema. Isso. Ô, Ismael, ô, Samuel, eu só Isso. te chamo de Ismael, aí Não o tem povo fica problema, me não. corrigindo. Eu gosto muito do Ismael, né? Já fiz Isso. terapia com ele muitos anos. Isso que você está falando, meu filho, é de uma profundidade, porque a gente vive achando. Eu estou inserindo que você falou que a gente podia trocar ideia, né? Isso. Durante. A gente vive achando que o outro está por nossa conta. Você deu a ideia aí, né, que você falou, o exemplo da ligação que a gente faz. Quando você marca com uma pessoa e não obedece os horários, e às vezes se a pessoa, né, fala assim, ó, ele já foi embora porque passou seu horário ali da consulta, ou o contrário, a gente ainda acha ruim. Você vê. Isso é seríssimo. Nós estamos nos ajustando. Olha o que é liberdade, né? Na expressão do Livro dos Espíritos. É seguir conforme a lei divina. Então, para me ter liberdade, eu tenho que seguir as leis divinas. Quantas leis divinas tem? Dentro do Livro dos Espíritos, que deve ser mais amplo, mas eles ajustaram isso a uma... Porque tudo tem que ser ajustado à escrita, né? Assim? Quantas leis divinas tem lá? Vocês lembram? Você fala lá no As leis final, as divinas. leis, É. Conservação, trabalho, Isso. né? São 7, né? 7 ou 10? São 10, que 10. na última tem 3. É. Então, são 12. Justiça, amor Mas e a última tem caridade. 3 por quê? Porque Jesus não falou assim, a lei e os profetas se resumem em isso, amar a Deus sobre todas as coisas e a próxima a si mesmo. Ele fez a mesma coisa na lei de amor, de justiça e caridade. Na verdade, ele repetiu Jesus, que falou dos 10 mandamentos, falou assim, mas os 10 mandamentos sintetizam nessas 3. Então, o Livro dos Espíritos, quando chegou na 10ª, o que ele falou? Essas leis todas sintetizam nessas 3. Lei de amor, justiça e caridade. Só foi uma releitura da fala do Cristo. Porque a lei de justiça, de amor e caridade sintetiza a lei de adoração, lei de justiça, amor e caridade. Adoração, liberdade, sociedade. Você pode olhar, todas estão lá. Isso quer dizer que para nós sermos livres, nós temos que nos ajustar a esses fundamentos, que não são teóricos. Eles são teóricos porque alguém teve que descrever isso para nós. E quem descreveu esses fundamentos teóricos para nós? Os espíritos. O Allan Kardec, não foi ele? Podemos sintetizar as leis nessas 10 leis? Pá, 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 pá. Aí os espíritos falam assim, as 10 leis é fundamentado por Moisés.
Mas o Allan Kardec não é bobo. Ele pegou as leis de Moisés e começou a ver que as leis de Moisés é a base. Então, ele pegou amar a Deus sobre lei de adoração. Aí ele foi tentando ajustar, porque já que Moisés traz as 10 leis, ele ajustou as leis divinas conforme as características que vocês podem olhar que não é as 10 leis ou as 13 leis morais ali fundamentam-se em cima das leis de Moisés. Isso quer dizer que para mim viver livre, eu tenho que viver plenamente elas. E para o meu filho estar livre, eu tenho que trabalhar essa consciência neles. Que a lei divina faz parte da vida. Mas como trabalhar uma lei divina na parte da vida dos meus filhos, se eu não tenho, eu que já sou educado, não tenho consciência delas em mim? Mas nós fazemos igual fizeram com a gente. Como que nós fazemos o trabalho de educação espiritual em nós? Pela informação. E ainda bem que hoje tem evangelização infantil, culto no lar, que são implementos de reforço educativos para fazer a pessoa se conscientizar de que, quando eu falo em leis divinas, eu estou falando que, por trás da manifestação material da vida, o que rege a vida são leis espirituais ou leis divinas. Se nós quisermos substituir a palavra leis divinas, nós podemos dizer que é leis espirituais ou leis sutis, leis que regem a natureza de um ser além da matéria. E nossos filhos não são, nossos filhos são espíritos. Não tem um livro assim? E se eu for trabalhar a educação somente na formalidade, eu estou trabalhando o ser material. Eu tenho que compreender que educação está ligada a um ser espiritual, eles gostando ou não. Por isso a importância do aspecto espiritual na vida deles, mesmo que depois eles cresçam e possam abrir mão delas, que aí eu não vou exigir, mas vou pedir sempre para estar lendo, participando do culto. Mesmo adulto, nós podemos participar do culto, mas vai chegar uma hora que ele pode falar assim, eu não quero participar do culto, tudo bem, mas eu tenho que ter feito a base. Porque ele pode não querer participar do culto, mas ele tem a base lá dentro dele. Agora, como que eu vou exigir uma base? Não, deixa meu filho crescer, depois ele escolhe o que ele vai querer. É repetir a frase do Emmanuel. Pergunta se o filho que não foi fundamentado por princípios de espiritualidade, e aí eu falo para aqueles que têm a oportunidade de fazer, não posso falar para quem não tem a oportunidade de fazer, depois que o filho cresceu, ele conheceu a doutrina espírita e a evangelização, não dá. Tá claro? Eu estou falando daqueles que são espíritos e vão ter filhos. Que aí nós estamos falando da função paterna e materna. Porque o que acontece com a maioria de nós quando vamos ter filho? Nós vamos ter filho porque queremos ter filhos. Nós não temos uma consciência de que o que é ter filho. A maioria das pessoas querem ter filhos, mas numa perspectiva de realização pessoal, afetiva. Só aí depois fala assim, nossa, eu não sabia que ter filho era isso. Claro que é isso. Ter filho é comprometimento educador. Só que muita gente não quer ter filho comprometimento educador, quer ter filho. Aí depois vai ver o problema. Os filhos crescem com um enorme problema dentro da vida. Já tem espírito que cresce, mesmo evangelizado, educado, já vira problema, imagina sem. Tá claro isso, gente? Né? Então, como que Deus faz a educação do espírito? Ó, Deus faz a educação do espírito, usando os intermediários para que isso aconteça no plano material e espiritual. Ou a gente está julgado a traça? Mesmo que o espírito não queira, ele está subordinado a um tipo de educação. Então, o criminoso, ele está solto no plano espiritual e não vai sofrer consequências? Vai. Mesmo que o professor seja tão duro quanto ele ou pior do que ele. Você vê lá
no livro Obreiros da Vida Eterna, aquelas lamas de espírito lá, todos cheios de gente bruta ali, grandão, dando chicotada neles. Por que eles têm aquele professor? Porque eles são maus, igual eles. A mulher jogava a rede lá, ó, a Zenóbia. Quantos vieram na primeira rede? Nenhum. Ah, o André Luiz passou lá, coitado dessa turma que gritava e chorava. Eles estão gritando e chorando porque eles estão apanhando. Mas se você tirar eles de lá, eles são tão maus quanto aqueles lá. Só que eles estão coagidos pela violência de gente pior do que eles. Porque o professor que serve para eles nessas circunstâncias são eles. É o mal lapidando o mal. É o bruto lapidando o bruto. Não é assim? Então, como Deus faz a educação? Primeiro, ele leva em consideração o tempo e o espaço. Segundo, ele tem um método chamado reencarnação. Ninguém vai ser educado sem o processo reencarnatório. E se eu tenho compreensão disso, eu tenho que compreender o nível de consciência de cada filho meu. Por que tem filhos que se ajustam facilmente à nossa educação e outros são mais rebeldes, semi-rebeldes, outros mais rebeldes? Vocês lembram, quem já leu o livro do nosso lá, Os Mensageiros, que o Aniceto vai na casa de uma senhora, que ela é simples, que o marido tinha desencarnado, fica no plano espiritual, e ela tinha 3 filhos, todos eles oriundos do nosso lar. E o filho mais velho era o mais rebelde, recebendo o mesmo trato da mãe. E lá naquele culto lá já mostrava cada um sua opinião. Seu ajustamento é você fala assim, por que as filhas meninas, elas, não quer dizer que seja o homem, né, isso pode reverter, né, nós estamos pegando o exemplo do texto lá. Por que as meninas estavam mais ajustadas aos princípios da fala da mãe do que o menino? E que a mãe com as meninas falava de um jeito, com o menino falava pum. Que ela sabia do nível de que ali? Ela é espírita. Eles vieram de condições espirituais diferenciadas. E tem filho que nós temos que ter rédea curta. Tem filho que nós temos que ter rédea relativa. Mas sempre tem que ter rédea. Porque os filhos precisam disso. Porque isso é ajustar a lei divina, que é a liberdade em resposta a ajustamento à verdade, ao amor, aquilo que representa a lei divina. Ô Samuel, inclusive, né, nesse caso, ele era favorável que o pai desencarnou, né, e a mãe, a família, estava passando assim, apertos financeiros, e ele era favorável que se alugasse o quarto, né, o quartinho em que se fazia lá as orações, né, que o pai tinha já aquele costume, e a mãe precisou ser enérgica, que ela falou, enquanto eu for viva, né, nós não vamos fazer isso. É como você colocou ali, ela foi positiva com ele, porque ela sabia que tipo de espírito ela estava lidando. E o pai presente lá no culto, né, escutando tudo. E para vocês verem, por que ele pedia aquilo? Para atender uma perspectiva instintiva. Material, né? O filho, né? Que você fala. Ele queria por causa de quê? Porque eles causa... estavam com dificuldades alimentares mesmo. Tá. Não seria nada extraordinário ela aquecesse aquilo. E fala assim, eu vou alugar e a gente faz o culto lá no quarto. Não teria problema nenhum. Mas pela índole dele e a forma como ele trazia, que eu posso levar isso em consideração? Não posso? Elas estão comendo uma vez por dia, não é? Eu acho que elas comiam uma vez por dia. Agora, você olha a dificuldade de uma pessoa que faz uma alimentação uma vez por dia.
Sendo que o próprio plano espiritual tinha alimentação para os espíritos que estavam lá. Mas por necessidade espiritual daquele grupo ali, talvez, então a gente tem que compreender ali, né, que ali ela estava mais voltada à disciplina do menino do que atender às necessidades que ela poderia até compreender. Muitos fatores estão em jogo ali, né? Pelas necessidades desses espíritos. Agora, até quando ela poderia agir assim com aquele filho? Como é que ela falou com ele? Quando você tiver idade suficiente, ó, porque ela não vai fazer isso mais. Gente, eu não posso educar filhos de 30 anos, 40 anos, que aí é uma pretensão e um sofrimento de desgaste emocional fora dos limites. Quando é que eu educo com mais perspectivas incisivas? Nas bases de formação da criatura. Depois eu só posso conversar mesmo. Agora, é lógico, se na sociedade existe coerção às agressões, existe coerção nas agressões no lar em relação ao comportamento de filhos. A perda de um celular, de um videogame, não é assim? Que é o princípio de que ele não pode fazer o que ele quer das coisas. Isso está claro? E nós temos que compreender o papel de ajustadores que nós temos em relação ao trabalho educador que nós temos. Mas qual que é o parâmetro que eu tenho que tirar de entendimento de como agir com os filhos? Qual que é o principal parâmetro que eu tenho para verificar o que está acontecendo com o meu filho? A forma como ele reage, a perspectiva íntima dele. No processo de educação, qual que é o parâmetro o único parâmetro que eu tenho para fazer um paralelo? Você fala observar as atitudes dele. Aí é uma função. Então, eu tenho um papel educador, então, vamos pegar o exemplo. No papel, quando eu quero ser pai e filho, eu quero educar meu filho, eu tenho que observar o comportamento dele. Eu tenho que compreender o que eu estou observando. Aí, não tem uma expressão do Emmanuel aí que fala que precisa de disciplina e dedicação e empenho? Que é o papel que nós temos nesse processo de educação. Eu não posso ser mais aquele pai que fala assim, eu vou ter filho. Eu tenho que ser aquele pai que fala assim, eu vou ter filho, eu tenho que saber o que eu estou querendo. E qual que é o meu objetivo em ter filho, em parâmetros de uma visão espiritual do ser, já que a educação não é só um ajustamento a um padrão social, físico, mas também moral, extrafísico. Porque eu tenho uma visão diferente de vida. Agora, eu vou fazer isso perfeito? Não. Até porque os fundamentos principais que nós vamos fazer é baseado na orientação e na repetição contínua de orientação e ajustamento dele às disciplinas. E você vai notando que quanto mais ele vai crescendo, mais difícil é colocar ele na disciplina. Que o que nós queremos, o que ele quer é viver ao bel prazer. Então, o parâmetro de maior percepção disso é nós. Porque eu também sou ser humano, fui criança, adolescente, e eu sei o que é atender os meus anseios e as minhas necessidades. E eu pergunto para vocês, nós deixamos de atender nossos anseios e necessidades, prazeres e felicidades? Apesar de que quando nós assumimos o papel de pais e mães, nós abrimos mão de muitos aspectos dentro dessa perspectiva. É muito mais fácil, por exemplo, um casal não ter filho e viver ao bel prazer do que assumir o papel de pais, que é uma função específica de desenvolvimento de consciência. Então, nós podemos dizer que o homem e a mulher, quando assume o papel de pai e mãe, ele está desenvolvendo um nível de consciência superior, porque isso desenvolve um nível de consciência superior, do que propriamente viver a vida ao bel prazer, porque isso quantas vezes nós já não fizemos?
que é a questão da frase do Emmanuel do livro que nós lemos ali, ó. Nós vivemos ao bel prazer, atendendo o quê? Ao instinto, ao prazer, à escravidão dos sentidos. E o que que nossos filhos querem, gente? E o que que nós queríamos quando nós tínhamos 12, 15, com o despertar das sensações, das energias? O que que nós queremos? O que eles querem. E por que que muitos de nós se ajustou fácil a um padrão de disciplina e seguimos mais corretamente em decorrência de outros amigos, de outros, né, assim, a um padrão? E olha como é que uma lei puxa a outra. Lei do trabalho. O que que o trabalho faz, a escola faz? Se não ajustar a pessoa a não seguir os parâmetros dos instintos e dos prazeres do. E nós somos diferentes até hoje disso, gente. Só que nós estamos mais ajustados. Mesmo assim, de vez em quando, nós aprontamos. Olha como é que é difícil lidar. Para mim entender o que acontece com o filho, olha como é que é difícil lidar com as coisas, né? Eu fico incomodado com o filho jogando videogame. Mas eu não gosto de assistir uma novela, um jornal, um futebol. Qual que é a diferença do prazer, de lazer? Não tem diferença. Ele tem que ter lazer. Ninguém vive sem só. Alguém vive assim, vocês conhecem? Tem gente que vive assim. É quase uma obsessão do trabalho, quase uma obsessão do. Você está entendendo? Porque ainda nós não sabemos ajustar-nos naturalmente aos processos da vida. Só que tem que ter horário. Uma criança ela não pode ficar no videogame o tempo todo, já que é muito prazeroso. Que hora que ele vai querer estudar, gente? E acho que as pessoas são tão inteligentes para criar jogos e videogames para o prazer libertador, de liberdade, por que não criam jogos educativos? Que colocasse um certo prazer para aprender matemática, um certo prazer para aprender português. Que é que nós temos que acordar para as coisas, gente. Quando o aprendizado vira um desafio prazeroso, as pessoas aprendem com mais o quê? São os desafios para nós. Como fazer brincando, como fazer divertindo. Que é uma dinâmica educacional de aprendizado diferenciado. Eu lembro, por exemplo, eu estudei rocha calcária e tirei 10 na prova, porque eu repeti que estava escrito no livro. Eu gosto de sempre colocar do lado da rocha calcária, qual que é a... Eu nunca saberia o que é a rocha calcária. Agora, imagina um professor que vai lá e pega a rocha calcária para as crianças mexerem nela, qual que é a função da rocha calcária, qual vai ser a metodologia de aprendizado mais perfeita? A repetição de informação ou o contato direto com o objeto? Olha o desafio educacional da doutrina espírita, educacional da escola, que tem que transformar o contato do aprendizado com algo vivo e rico. Está claro isso, gente? Então, a educação de Deus ela leva tempo, espaço, reencarnação, consequências do que foi escolhido na vida, um método de repetição. Por que a gente tem que repetir sempre? Nós repetimos a reencarnação na própria vida, gente. Por que nós repetimos sempre o processo de aprendizado? Já notou que você aprende no jardim as bases do que você vai aprender no ginásio repete os secundários, mas sempre vai ampliando o nível de dificuldade? Antes era ciência, depois matemática, biologia, física, desdobrou a ciência, mas é repetição. E por que nós repetimos um processo de educação do filho sempre? Porque é assim que a reencarnação faz. Por que o filho tem que sofrer consequências das escolhas dele? Porque é assim que a reencarnação faz. Eu não tenho que reencarnar com problemas se eu suicidei, com problemas perispirituais. Eu tenho que reencarnar assim, ué. Uma vez, meu filho estava olhando para
do fogão, eu vi que ele estava de olho no fogo e na panela. Eu falei assim, se ele for lá mexer, adivinha o que vai acontecer? É assim que acontece. Por exemplo, acidentes de crianças queimadas. Eles ficam curiosos o que está acontecendo, aquele fogo bonito lá, ó. Eles sabem que aquilo é quente, gente. Na mesma hora eu falei assim, vou mostrar que aquilo é quente. Aí eu liguei o ferro, coloquei a mão assim, aí ficou quentinho. Se você apertar a mão, ficar muito tempo, aí vai queimando, aí você tem vontade de tirar, né? Assim. Aí eu peguei a mãozinha dele e fiz assim. Aí eu tirei. Isso é quente. Aquilo lá, fogo, é quentão. É isso aqui, ó. Ai, isso, quentão. Pergunta se ele foi para trás do fogão. Aí você fala assim, alguém fala assim, você é louco? Colocar a mão do seu filho no ferro? Eu não coloquei a mão do meu filho no ferro quente de passar roupa, não. Eu coloquei no quente, incômodo. Já vi o choque, eu já vi um pai uma vez dando choque no filho, o choquinho, daquele choque de quando você vai tomar banho, ele incomoda, não incomoda? Mas o pai deu o choquinho no menino, ó, se você colocar o garfo no buraquinho ali, é um chocão. Eu duvido que a criança coloque garfo na tomada. Porque ele sentiu o choquinho. Vocês estão entendendo que muitas vezes o processo educativo que Deus usa passa por uma experiência de aprendizado doloroso? E que a dor não é um fundamento negativo, a não ser que eu transforme a dor em processo punitivo de fazer o outro sofrer? Olha a diferença de um pai que dá um choque na mão, coloca a mão quente da criança, de uma pessoa que quer queimar a mão da criança para punir. Vocês estão vendo a diferença? Ah, não, mas é desagradável para o filho. O que é agradável, o que é desagradável se tratando de perigo? A primeira vez que uma criança desce a escada, ela sabe o que é alto e baixo? O que vai acontecer? Vai cair. Ela sabe o que é profundo e não? Imagina, a criança gosta de pesquisar as coisas. Aí tem um negócio redondo lá que ele pode enfiar a mão, ele enfia a mão. E se lá tiver faca, cortante? Como é que eu ensino que colocar a mão para uma criança pode ser perigoso? Fazendo alguma coisa lá que não precisa machucar, mas... Opa, que é isso? Não enfia a mão em lugar nenhum que você não conhece. Isso é profundidade, ó. Eu posso ensinar profundidade. Mas o que tem lá dentro? Eu entro dentro de uma água, eu sei o que é do rio, eu sei o que tem lá dentro. Só o inocente, olha só quantas pessoas morrem afogadas. Quem entra numa piscina, uma criança entra numa piscina, nada, já tem o perigo da piscina. Aí vê o rio pela primeira vez, o que vai acontecer? Uma praia. Eu tenho que mostrar o que é onda. A onda vai ensinar bonitinho para a criança. Vai incomodar ela uma hora. Isso é onda, meu filho. A água é perigosa. Tem ondas no mar que leva. Ela vem. Não tem uns lugares perigosos que o. E nós sabemos. Gente, olha como é que é a inocência nossa perante a vida. E vocês acham que crianças não são inocentes? Olha como é que é desafiador o trabalho educador para mostrar as circunstâncias perigosas. Meu filho, o Estevão, quando ele estava na escola, os amigos dele mexiam com maconha. Mas ele já tinha sido martelado sobre droga no culto no lar. Ele falou assim, pai, mas eu queria mexer com... Eu quero comer um bolo de maconha. Você come com a gente? Eu não como não, mas Estevão, maconha é ruim de qualquer jeito, com bolo de maconha. Se um dia você tiver que usar droga, você vai ter que usar droga para você pagando, você tendo suas responsabilidades. Por enquanto, eu quero mostrar para você que é muito ruim, contrariado ou não, aí, mas aos poucos ele foi vendo nas experiências da vida, numa campanha de pãozinho, ó, esse pessoal mexe com droga, olha onde que eles estão morando. É isso que acontece com quem vai mexer com droga. Para que ele... Aí hoje ele sabe. Ele fala assim, ainda bem que eu não entrei nessa. Porque ele vê os colegas que mexem com droga sofrendo as consequências. Ele tinha cabeça para isso naquela época. Então, veja como que é difícil o processo de educação. Quando eu estou falando de educar um espírito,
educar um filho, eu estou falando de um ser que tem atrás. Então, o Livro dos Espíritos fala sobre a lei de liberdade, que existe a liberdade humana que a gente pensa que é fazer o que eu quero, e a liberdade espiritual que é ajustar-se às leis divinas. Aí, ele vai falar do livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É escolha. Não é escolha? Mas uma escolha está feita e baseada em quê? O que está por trás de uma escolha? Para o meu filho querer mexer com maconha, o que estava por trás da escolha dele? O que vocês acham? A maconha? Curiosidade, não? Mas a curiosidade foi despertada por quem? Pelos amigos, por ele Isso. Então, mesmo. veja bem, uma pessoa escolher livre-arbítrio, a escolha está subordinada a um tantão de efeitos que está por trás dela. Externos não também. só internos como externos. Eu quero ter prazer, então eu escolho, eu estou cheio, eu acabei de jantar, estou cheio, e passa alguém com pudim de leite moça do nosso lado. Eu escolho comer mais um pedaço de pudim por causa do quê? O que está fazendo eu escolher comer o pudim mesmo satisfeito? Só de ver o pudim, ó, eu vi o pudim. O que faz eu ver o pudim e querer comer? Você sabe o que? Ó, livre-arbítrio. Ó, é livre-arbítrio. Mas a minha escolha não é só o livre-arbítrio. Tem um tantão de coisa por trás que eu vi. Ó. Primeiro eu vi pudim. Quando eu falo de ver pudim, eu estou falando de quê? O que está por trás de ver o pudim? O pudim é a primeira vez que eu como ele? Não. Então, o pudim é o quê? É o desejo, a ambição que já está dentro de nós, que nós já conhecemos. Então, desejo o que é o Paulo memória. fala. Desejo é memória repetida do prazer. Olha só como é que a coisa fica clara. Você fala assim, eu estou com desejo. Ninguém tem desejo do que não experimentou, não, é? E para nós ter desejo, lógico, tem gente que gosta de desejo de machucar-se, sente prazer nisso, que são poucos, mas tem gente. Mas quando a gente fala de um pudim, é porque eu já experimentei o pudim e gostei. Agora eu quero o quê? Repetir. Então, eu estou satisfeito com a comida, mas é um doce. É mais do que só comer. É um comer prazeroso mais do que o prazer de comer simplesmente por comer. Tem algo mais forte ali, que é o doce, que é um prazer superior ao prazer de comer. Porque comer é bom, mas tem prazeres de comer que são melhores ainda. E um deles é o doce, por exemplo. Não está claro isso, gente? Tem gente que não gosta de doce, come de vez em quando, mas tem gente que gosta muito de doce. Porque o doce é muito prazeroso. Olha só, então eu tenho livre-arbítrio de ir lá pegar um pedaço de pudim, porque eu sou escravo do desejo. Então, o que está mandando no livre-arbítrio? O desejo. Então, o livre-arbítrio é escravo. É escravo. Está claro? O livre-arbítrio é escravo do desejo, por exemplo. O livre-arbítrio é escravo da raiva, da vingança, Quantos elementos, ingredientes? Então, entre eles, por exemplo, a amizade. Jogador de futebol, cantor, os divulgadores da droga, que sente prazer. Aí o cara te chama atrás, que esse negócio deve ser bom mesmo. Olha o tanto de coisa. É bom fazer, agora sofre o efeito. Qual é o efeito que sofre? Quantas pessoas vai buscar a gente para estou com problema tal, você usa droga? Eu uso. É por causa disso. Você já está sofrendo as consequências desse uso. Ah, mas eu gosto. Você vai sofrer, ainda vai continuar sofrendo as consequências. Não só consequências de julgamento social, de incapacitação neurológica. Porque isso é o efeito da droga, ele traz um prazer. Eu estou indo ao prazer, mas eu não estou preocupado com o desprazer que inicialmente não tem efeito imediato. Esse efeito vai ser ao longo quê? Ao longo prazo. Aí nós vamos ver eu pagar o preço. Comer é gostoso, gente? Não vamos falar sem ser a droga. Comer é gostoso? Comer muito é gostoso, gente? Só tem um efeito. Tem vários efeitos. Por que as pessoas, depois que chegam aos 45, 50 anos, o médico fala assim,
corta isso, corta isso, corta aquilo. Porque nós não fomos educados a comer sob orientação preventiva. Quando nós estamos dando comida para um filho, come à vontade, você pode comer. Depois, o que nós somos? Filhos mal educados na alimentação. E que vão ter que aprender na marra, porque o médico vai falar assim, você não pode comer assim, você tem que parar de comer isso, parar de comer aquilo. E hoje já nasce espírito tão desequilibrado nesse sentido, que tem tantos problemas hoje com lactose. Já é um efeito reencarnatório. O cara já nasce com problema contra sensibilidade à lactose, sensibilidade a isso, sensibilidade àquilo. Já é, olha só, um processo educativo já imposto desde cedo. Tá claro? Então, nós temos impulsos animais, que são as emoções, nós temos sensações de prazer e de dor para não fazer, nós temos valorização pessoal. Quantas pessoas fazem coisa por causa têm a necessidade de ser reconhecido? Olha os problemas da juventude em relação à rede social. A pessoa vai imaturamente, o jovem lança lá e alguém vai embaixo e dá um... Aí ela fica amargurada. Ela tinha uma intenção de lançar a imagem dela no Facebook, era para todo mundo lançar o quê? Aí fez isso. Aí ela está preparada para receber esse tipo de experiência? Olha as dores, olha como é que as coisas vêm, e é gostoso, mas tem seu preço. Tá claro? O egoísmo. Nós, muitas vezes, criamos nossos filhos extremamente egoístas. Por que nós criamos nossos filhos extremamente egoístas? Porque eles só recebem. Eles são o centro de valorização. Eles são o centro de vaidade. Porque nós os sustentamos com vaidades. Depois nós queremos tirar isso deles. Eu nunca elogio meu filho pela atitude nobre que ele tem, mas eu elogio por causa da roupa que eu dei para ele. Olha como é que você ficou bonito com a roupa. O que eu estou instigando nele sem saber? Identificação com roupa. Vaidade. Mas é um simples ato natural, gente. Olha a inconsequência que nós temos de uma visão mais ampla da educação de um ser sob os parâmetros da espiritualidade. Então, nós temos os amigos, a tecnologia, quantas coisas, né? Nós temos que são inseridos no famoso processo do livre-arbítrio. O homem tem nas mãos hoje uma tecnologia extremamente satisfatória, mas na mão da humanidade de hoje, apesar de ser muito boa, ela é um dos grandes problemas na vida do ser humano. Gente, olha a grandeza de ter um celular que mostra o trânsito mais fácil, o caminho onde você vai chegar. Isso é ruim para nós? Não. Mas esse mesmo instrumento, comunicação, hoje nós comunicamos com qualquer pessoa, em qualquer lugar, na hora. O filho pode estar nos Estados Unidos. Antigamente, nós tínhamos que ligar para o telefone com ficha, era caro, não tem... Hoje, não, as pessoas não sabem o que é isso, que elas ligam o computador, conversam com qualquer pessoa, em qualquer lugar. A pessoa fala assim, meu filho viajou, não tem contato com ele. Ilusão hoje, você vê ele, você não escuta ele, não, você vê ele. Você relaciona como se estivesse aqui agora, ó. Efeitos da tecnologia, mas esse mesmo efeito, quantas coisas se faz com ele que são prejudiciais ao relacionamento dos jovens, nosso, não é só dos jovens, não. Nós temos disciplina de uso do celular. Nós pedimos para os jovens ter. São os desafios, gente, educacionais, né? Então, vamos pegar um pouquinho para nós fecharmos. No livro Ceifa de Luz, capítulo 16, que foi o assunto de liberdade, para a liberdade foi que o Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes
e não vos submetais de novo ao jugo da servidão. O jugo da servidão é a liberdade com o instinto. Ó, olha como é que o texto de Emmanuel também cabe aqui. Ó. Aí, que ele é do texto Educação, né? Desculpe, gente, só um minutinho. Coloquei aqui no... Então, veja bem, eu peguei uma frase aqui, ó. Importante pensar como terá Jesus promovido a nossa libertação. Como que Jesus promoveu a nossa libertação? Aí o Emmanuel coloca assim, Jesus unicamente obedeceu às leis divinas, que eu coloquei como leis espirituais, não somente materiais. Então, o que Jesus trouxe? A realidade espiritual por trás da vida. Por que Jesus veio nos libertar? Porque a vida é espiritual, não é só material. É espiritual por quê? Eu estou falando que existem consequências nas nossas escolhas, nessa e na outra vida. Porque os espíritos falam assim, né? Ó, me silenciou por quê? Opa. Os espíritos falam assim, no mineral, atração, no vegetal, sensação, no animal, instinto, hominal, razão e sentimento. Espiritual, que é a nova fase, qual que é o valor? Responsabilidade. Por que é responsabilidade? Porque eu me ajusto às leis divinas. E não é a responsabilidade que nós conhecemos, não. A nossa responsabilidade é carregada de obrigações pesadas, de contrafeito. Os espíritos, quando eles se tornam conscientes de Deus, da realidade da vida, eles se tornam responsáveis naturalmente. Muitos pais vão ter filhos porque têm isso incutido na própria consciência. Eu não estou aqui para brincadeira, não, para ter filhos só por ter filho, não. Eu estou aqui para cooperar com Deus no processo de educação. E é isso que a doutrina espírita veio nos lembrar. Um ajustamento a um processo educador. Então, eu quero ensinar meu filho a ter liberdade, não tem outra alternativa. Eu tenho que ensinar que liberdade é ajustamento aos princípios espirituais da vida. Porque essa é a liberdade que Jesus nos trouxe. E que os espíritos nos desenvolveram. Aí ele completa assim, fazendo o melhor da própria vida e do tempo de que dispunha em benefício de todos. Eu não tenho que pensar só no benefício. Olha como é que o lar amplia o benefício egoístico de nós mesmos. O lar faz com que os pais abram a mão de satisfação própria para atender outros. Que está nos ajustando a esse princípio que Jesus falou, ó. De tempo que dispunha a benefício de todos, até a gente começar a pensar como Jesus, que eu tenho que fazer e beneficiar o quê? A humanidade. Eu vou fazer um bolo para vender, faz o bolo do jeito que você gosta, com a qualidade que você gosta. Que aí você vai ganhar seu dinheirinho, mas vai favorecer o outro que você vai vender. Quantas vezes nós vamos fazer um produto para o outro que a gente não comeria? Isso é extremamente egoístico. Não é assim? Dever observado. Nos ensinou o caminho da libertação de nós mesmos. Dever observado e cumprido mede o nosso direito de agir na independência. Ó, dever observado, então, mais do que direitos, começa com o dever. Porque o dever gera cumprindo, mede o nosso direito. Então, o nosso dever gera o nosso direito. E o nosso direito é seguir livre de acordo com o ajustamento do que nós precisamos fazer. Muito bem, gente. É isso que eu queria trazer como reflexão. Isso tudo, né, Samuel? Isso Isso mesmo. tudo, né? Vamos deixar livre agora, quem quiser fazer alguma pergunta, né? Acrescentar, às vezes, alguma coisa. Nós estamos aí disponível, né? É só a pessoa levantar a mão aí, não Fica à vontade. virtualmente, né? Presencialmente, assim, e vamos
sabatinar aí o Samuel, né, para ele nos esclarecer mais. Quem cala consente, hein, gente? Cuidado. Não, eu queria que, quem sabe, o Samuel nos ajudar mais um pouquinho nessa questão aí, que eu achei bacana demais quando você traz a liberdade como ajustamento, nessa expressão, eu acho que ela foi tão assim, tão bacana assim, eu mesmo nunca tinha pensado nessa expressão para falar da liberdade. E a gente está num trabalho que é da evangelização, né? Já há muitos anos, escola e agora na casa espírita, mas a gente vê muito, a gente vai observando as crianças e vendo realmente o quanto que os pais estão sedentos desse conhecimento, né? Dessa abordagem que você trouxe aí, desse compromisso. Como que a gente, nessa evangelização, que é semanal, né? E às vezes um público tão flutuante, como que a gente pode ajudar um pouco essas crianças e até essas mães que nos buscam, até em particular às vezes, para falar de alguma dificuldade, como que a gente pode ajudar nesse entendimento dessa liberdade aí? Eu tenho que desenvolver uma consciência da criança que liberdade não é fazer. Então, veja bem, a criança nasce com todo o instinto da frase de Emmanuel. Fazer o que quer. Seguindo o instinto o quê? Animal. Não é assim? E a própria experiência da criança vai mostrando, por exemplo, ela pode pular de qualquer altura. Ó, existem limitadores vinculados à dor que ensina para elas. Então, um dos grandes parâmetros educativos do instinto é a dor. Eu posso comer muito, mas passo mal. Eu posso pular, mas machuco o pé. Não é assim? Então, isso quer dizer que eu tenho que, a partir do momento que eu tenho que mostrar, eu tenho que desenvolver uma consciência da criança e do adulto, associando liberdade, ajustamento ao que tem que ser feito. Por exemplo, nós damos dinheiro para os filhos e eles gastam. Eles sabem gastar? Eles vão atender o que para gastar? A liberdade, ó. O desejo, né? Que quer e pronto. Né? Aí eu vou ajustar aí eu vou começar a ajustar a criança a ganhar baseado no merecimento. Aí ela vai saber o valor do dinheiro. Eu não vou dar fácil. Vou falar assim, ó, você tem seu compromisso, você arrumou sua cama, se você cumprir direitinho, você vai ganhar lá seus R$5. Ah, mas você está ajustando, você está trocando a ação por... É assim que nós fazemos na sociedade. Nós compramos roupa à toa. Eu posso chegar na loja, pegar a roupa e sair, gente? Quando é que eu posso chegar na loja e comprar? Depois que Você eu... tem o crédito, o dinheiro. Isso, trabalhei. Então, nós começamos a entender porque quem tem consciência da liberdade e que liberdade é ajustamento ao certo, no caso, lei divina, ó, você tem liberdade de andar de carro se você tirar a carteira. Você não tem... Os pais vão dar o carro para o menino andar, adivinha o que vai acontecer? Para você tirar a carteira, para você dirigir, você tem que submeter. Agora, para você conquistar qualquer coisa na vida, para você ter liberdade, então, se eu não incutir isso na minha própria consciência, como que eu vou incutir isso numa criança? A dificuldade é generalizada porque quem tem um conceito claro de liberdade? E o que todos nós até hoje pensamos de liberdade, gente? Até hoje, quando se fala de liberdade, o que nós pensamos? Fazer o que dá na Isso, cabeça, né? porque é isso que
Eu não sei quem colocou porque eu nem sei se existe o conceito de liberdade desse jeito. Mas é assim que nós pensamos em liberdade. Só que é uma definição o quê? Errada. E vocês acham que nossos filhos têm esse conceito? E os pais que nos perguntam têm essa visão? Porque isso tudo está subentendido teoricamente, mas quando você aplica na realidade... Então, os meninos querem ter sempre férias, feriado, final de semana. Só os meninos? Né? Assim, nós também. Mas isso é decorrente do quê? De uma conquista, da obrigação cumprida. Nós gostamos de ter obrigação? Não. Mas olha só a frase do Emmanuel, né? Dever observado é cumprido, e cumprido mede o nosso direito de agir com independência. Meu filho pode falar assim, eu vou sair de casa, pode sair, eu quero ver como é que você vai sobreviver, ué. Sair de casa é fácil. Pagar luz, pagar água, pagar, né, assim, não é fácil não, meu filho. Sair de casa é fácil, tanto é que tem gente na rua até hoje aí, ó. Tem uma certa liberdade, ó. Não está lá na rua? Ô, Samuel, até minha irmã está aí ouvindo. Ela fez isso com o filho. Ele queria sair, morar sozinho. Aí ela mostrou para ele, fez uma lista do que é um lar, as obrigações, foi mostrando para ele dia a dia. Aí, passados uns dias, ele falou assim: mamãe, não está na hora mesmo de eu sair, não. Eu vou esperar um pouco mais. Noção de que liberdade, querer as coisas, está submetido a um processo de dever. Nós sempre pensamos em lei no direito. Só que o direito tinha que ser secundário ao dever. Nós colocamos direito como? Antes. O Emmanuel faz a frase oposta. Liberdade está mais ligada ao dever do que a direito. Todo mundo quer direito. Ninguém quer dever. Samuel, tem uma frase de Emmanuel, eu não sei onde também não, que ele fala assim, que a liberdade, vai resumir isso tudo, ela tem o tamanho do dever cumprido. Isso. Que é a frase mudada de lado, ó. Ele começou primeiro com o dever, agora, mas é a mesma frase, ó. Os nossos filhos, desde que eles nasceram, só têm direitos. Direito de comer, direito de viver, direito de brincar, direito de divertir, ó, só tem direitos. Aí começa a vir os deveres. Tem que estudar, tem que fazer para casa. Eles não gostam. Então, nós temos que criar Aí, ó, você vê. Nós temos que criar uma inversão nesse sentido. Primeiro, invertendo para os pais. Apesar dos filhos terem direitos de nascimento, nós temos que incutir indiretamente e necessariamente o dever deles sempre. Nunca vai ser ruim incutir uma consciência de que a liberdade está ligada ao dever e secundariamente ao direito. Em qualquer circunstância que nós estivermos envolvidos em qualquer tarefa. O cara tem direito de receber o salário dele. Depois de quê? Do dever de trabalhar, ué. Todo mundo gosta de... O dia mais feliz do trabalhador é quando ele recebe o salário. Mas ele tem que estar subordinado, ó, a 30 dias de dever cumprido. O aluno tira 10 na nota da prova. Depois de ter feito o quê? Estudado. Ah, pai, eu quero o celular. Mas você quer por quê? Ah, eu quero o celular, ué. Meu filho, celular, sabe quanto custa? Para mim é caro. Qualquer celular para mim te dá é caro. Você quer por causa de quê? Porque eu quero brincar. Celular é só para brincar, meu filho? O que você pode fazer para... Porque
saber usar, por que ter. Ó, eu estou ligado ao dever, ó. Saber usar, por que ter, como custa, ó. Ó. Mas nós fazemos o quê? Na maioria das vezes. Atendemos o direito. Aí a mãe, depois do pai, tem dificuldade com os filhos e quer que a evangelização, o evangelizador, o doutrinador, a doutrina espírita, mude uma consciência que nós mesmos não temos. Tá claro? Você vê, sem querer, nós acabamos despertando para esse estudo de como que é importante essa conscientização de uma frase que quantas vezes nós lemos essa frase? E que agora nós estamos conscientizando mesmo. Agora nós estamos falando assim, gente, olha só esse detalhe que passa desapercebido de nós em relação à liberdade. Quantas vezes nós já não estudamos sobre liberdade, gente? Já devemos ter repetido essas frases aí, ó. E que agora nós estamos começando a perceber que esse ajustamento ele tem que ser um processo pessoal e educativo. A gente querendo falar alguma coisa? Não. Ah, então tá bom. Obrigada. Mais alguém, gente? E também tem o fator a escola, né, que nós estávamos falando, dos deveres e direitos. Os pais também exigiam, antes do Covid, eu digo, muito dos professores, né? Agora, com esse tempo que tiveram com os filhos, eles puderam ver como que dá trabalho, né? Educar, conscientizar, evangelizar, um monte de coisa que eles não estavam vendo, porque, na realidade, as pessoas estavam muito preocupadas com o dinheiro, né? E não com a educação dos filhos. Você vê, né? Na verdade, nós estamos muito centrados no mundo próprio. Isso aí. Nós nunca sabemos que dá trabalho que o outro faz. Quantas vezes as mulheres, na função delas em casa, por não receber o dinheiro, o marido que trabalha e ganha dinheiro, ele não faz a atividade da mulher em casa. Se ele tiver que trabalhar, quem vai fazer as coisas que... Então, é um trabalho desdobrado do próprio salário dele. Ele tinha que chegar no mês e dar metade do salário para a mulher e falar assim, eu só fiz isso porque você fez isso. Então, meu salário, a parte do meu salário, tu não tinha que fazer. Imagina uma pessoa que tem que fazer tudo, gente. Vocês estão entendendo? Mas aí a pessoa fala assim, você não fez nada o dia inteiro. É a mesma coisa do professor, é a mesma coisa, né? Quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa com muita facilidade, nós não temos a ideia do trabalho que foi para aquela pessoa desenvolver aquilo, para aquilo estar daquele jeito, daquela forma. Isso mesmo. Né? Mas é isso mesmo. Por isso que muitas vezes o filho é egoísta, porque nós sustentamos esse egoísmo neles, numa forma de tratá-los, e depois nós queremos que eles façam ao contrário. Sendo que o tempo todo eu estimulei ele a ser só o quê? Egoísta. A mãe que coloca o filho para lavar o prato é uma judiação para o filho. Lavar o prato que ele comeu. Tu já tem que saber qual que é a idade da criança que pode lavar o prato. Para já colocar ele para lavar o prato, para falar assim, o prato não te serviu? E por que o outro tem que lavar para você? Mas, olha, é difícil para nós isso, gente. Primeiro que nós temos uma consciência de bondade de servir. Eu vou lavar prato para todo mundo de casa. Eu tô crescendo, lavando prato de todo mundo. E estou sustentando o desequilíbrio de todo mundo que não lava prato. E vou ter que responder isso depois. Porque eu fui bom demais. Não fui bom demais, gente? Eu era o que lavava, eu era o que fazia tudo. Não é assim? Eu tenho que fazer isso mesmo, tenho que mostrar o exemplo primeiro. Vai só mostrando o exemplo para você ver com gente que não está nem preparado para o exemplo. Exemplo é bom para quem está desperto.
Tem um que você tem que falar. Lava seu prato, meu filho. Pelo menos agradeça o que te serviu de imediato. Mas é chato lavar e você está passando o chato para o outro fazer. Tudo bem que tem gente profissionalmente ele faz essa função, porque ela ganha o dinheiro por isso, ou ele ganha o dinheiro por isso, para tirar o que é pior para nós. Mas você está querendo fazer sua mãe de escravo, seu pai de escravo. Todo mundo tem que ser escravo seu, porque você pode fazer isso já e não está nem aí. Porque só tem direitos, não tem o quê, gente? Deveres. Olha a base aí, ó. Uhum. Tá claro? Olha como é que a gente coloca Nossa, como é que eu vou desenvolver isso na evangelização? Sendo que todo o processo de inconsciência da liberdade está na forma de nós lidarmos no dia a dia. Tá claro isso, gente? Nossa, Samuel, e como, meu filho? Pena que aqui os maridos não vieram, né? De quem tem marido, às vezes os filhos não vieram de quem tem filho, né? Para poder ouvir. Mas começando a conscientizar aqui, nós temos que mudar a nossa postura. Não é? Não aceitar, né, Samuel? Isso. Mas pelo menos discutir o assunto. Discutir a relação. Lógico, peraí, por que eu tenho que lavar? Ah, não, é a minha função, eu estou trabalhando para ganhar dinheiro. Perfeito. Então divide, né? Divide comigo. Isso. Ô, Samuel, ô, Ângela, só um segundinho, posso falar ainda? Pode. Claro, Sônia. Esse processo todo, ele às vezes passa por uma questão muito interessante da nossa parte, que demanda paciência, tolerância para com o resultado que o outro vai atingir. Então, a minha expectativa é em torno disso. Então, por exemplo, quando você falou da criança, né? Lavar um prato ou estender a cama, aí eu quero uma perfeição de um adulto, né? E aí eu não sei lidar com essa circunstância. E quando você começou, se você puder dar uma palhinha mais aí, você começou falando exatamente do papel educador ou da nossa educação como ser espiritual. Então, em qualquer que seja o espaço em que estejamos, né, ambiente familiar, profissional, todo ele passa também pelo processo de educação. Então, assim, isso aí, dentro de uma relação profissional, é super legal. Eu acho que se você puder dar uma palhinha maior aí. Você vê, nós pedimos um profissional que chega na empresa pela primeira vez a trabalhar da forma que ele tem que trabalhar, ou ele tem que se ajustar ao longo do tempo, e vai ter erro, vai ter acertos, vai ter erro, vai ter acertos. E vai chegar uma hora, logicamente, que a cobrança vai ser mais justa, porque ele já está ajustado naturalmente ao processo. É uma repetição da reencarnação, por quê? Eu não posso exigir, é lógico, o médico formou agora, ele sabe muita teoria, mas ele sabe aplicar a teoria de forma correta? Nenhum profissional sabe aplicar a teoria de forma correta. Tem que se dar o tempo, tem que ter essa paciência. Então, o filho vai lavar mal lavado, mas vai lavar. Nós não queremos a perfeição para ele, mas uma hora que a idade vai chegando, aquilo que ele lavava de um jeito, ele mesmo vai começando a notar que ele não lavou bem, não. Você vai comer nesse prato. Aí você já começa. Uma coisa fala assim, ó, já deixou lavado. Aí, friamente, você fala assim: você vai comer nesse prato que você lavou? Vou guardar para você aqui. Ah, não, mas está sujo. Então você vai comer nele, porque eu vou comer. Ó, eu já estou dando um toque o quê? A mais, com paciência. E eu não estou falando, eu estou julgando para ele ter consciência. Veja bem, eu podia falar assim, ó, o prato está sujo, meu filho. Outra coisa é você falar assim, você vai comer nesse prato. Vamos pegar um exemplo muito simples. Tem hora que, por exemplo, um evento espírita. Tem eventos que você vai fazer dentro de uma circunstância simples para juntar pessoas ou para financeiramente ajudar o centro. Aí você fala assim, gente, quem quiser doar os refrigerantes, mas nós gostaríamos que fosse um refrigerante bom, do jeito que você quer beber. Porque tem gente, por exemplo, que vai doar o refrigerante, ele leva um refrigerante, mas não quer beber dele, não.
E parece que é chato. Aí você fala assim, a pessoa trouxe... Outro dia um amigo meu falou assim, vou guardar esse aqui para quando ele pedir o refrigerante, eu vou dar esse. Parece que é maldade dele. Não parece que é maldade? Aí na hora que ele foi servir, ele falou assim, eu quero uma Coca. Não, você vai beber esse que você trouxe esse. Aí, não, mas eu não quero esse não, eu quero aquela... Mas por que você trouxe esse? Vocês estão entendendo o que nós estamos querendo dizer? E olha que nós estamos falando de um evento espírita que é um absurdo. Ah, mas ele podia não ter dinheiro, então é preferível ele não doar. Você não tem dinheiro, você não precisa doar, não. Você não é obrigado a doar, não. Mas nós temos que fazer para o outro aquilo que gostaríamos que fizesse a quem? Vocês estão entendendo uma coisa? Uma coisa é assim, não vamos fazer um evento sem dinheiro, sem lucro. Mesmo assim, tem gente que vai doar e não vai querer aquilo que ele doou. Por que eu estou fazendo isso? Vocês estão entendendo? Que é uma falta de consciência. E que parece que você está sendo mal com o outro. Vocês acham que Deus, gente, vai educar a gente com bondade, passando a mão na nossa cabeça, nos erros que nós cometemos? Não. Parece maldade de Deus fazer o suicida sofrer. Não, gente, é método de aprendizado real. E quando se fala de método de aprendizado real, nós precisamos de alguns constrangimentos, que nós chamamos de dor. Mas tem que fazer isso com bondade, com o intuito de educá-los. Eu não estou pegando aquele refrigerante para maldizê-lo, eu estou mostrando para ele que ele não foi honesto com ele mesmo quando ele pede o refrigerante e não quis pegar o que ele trouxe. Ele foi desonesto. Ele não quer beber o que ele trouxe, mas quer beber o que o outro trouxe. Por quê? Parece uma maldade. É porque ele não tinha condições, então fala, gente, só traz esses. Quem não tiver condição, não traga, não precisa. Porque não vai querer. Aí o que vai acontecer? Você vai ter que guardar o refrigerante, depois você vai fazer o que com aquele refrigerante? Vou dar para alguém, porque ali deve ter gente nas condições bem simples que vai beber. Porque aí está precisando mesmo. Vocês estão entendendo o que nós estamos falando? O que envolve uma conscientização do ser? E parece que é maldade nossa. Por isso que até para pedir as coisas, nós temos que ter forma de clareza de pedir e de conscientização do outro que vai doar. Quantos eventos numa casa espírita é feito com base na doação e depois eles falam mal do evento? Mas eles mesmos doaram não é assim? Aí você vai num evento que não teve doação, que pediu dinheiro para comprar, porque aí você junta o dinheiro e compra o de melhor, e o evento sai perfeito ali, com tudo de primeira, mas houve gasto no evento que tirou do lucro, mas o evento não foi só para... Foi um evento que trouxe uma satisfação, porque não é evento espírita, pode ser feito de qualquer jeito, porque é de doação mesmo. Mas aí vai chegando uma hora que ninguém vai em evento espírita. Por que não vai em evento espírita? Porque lá só tem coisa ruim. Eu prefiro... Eu vou no restaurante, pago caro, porque é bom. Mas lá no evento espírita é tudo frio, é tudo... mas por quê? Porque um evento, para ser bem feito, para satisfazer a pessoa que está doando para casa com benefício concreto, tem que ser de qualidade, gente. E para ter de qualidade vai ter menos lucro, mas vai satisfazer quem doou, vai trazer o recurso para casa, e no outro evento, adivinha quem vai disputar, se não vai ter disputa para todo mundo querer comprar o convite. Você não precisa mais fazer pedido, não. Quando tiver aquele evento, pode me chamar que eu quero ir. Tem gente que pensa assim, eu ganhei foi muito lucro. Com base no quê? No sacrifício do outro, que teve que... Aí já chega uma hora que você fala assim, eu vou doar o dinheiro, eu não vou, não. Ele não tem coragem de falar assim, eu não vou porque o evento é ruim demais. Eu vou dar o dinheiro porque eu estou ajudando. Mas aí nós fingimos as coisas, gente. Por que nós fingimos? Porque nós criamos as circunstâncias para que as coisas aconteçam de forma superficial, né? Parece que nós estamos falando de uma coisa que não tem nada a ver, mas olha como é que as coisas funcionam, gente. Ô, Samuel, mas tem a ver, sim, porque é o uso da nossa liberdade inadequado, porque você pensa assim, já que me pediu, eu posso dar o que eu quiser. Isso.
Eu não posso Né? exigir de quem não pode dar. Aí eu estou fazendo. Aí é outra Não é coisa. assim? Né? Aí é outra coisa. Eu só posso dar isso. Então, em vez de você me dar, quanto custa isso? Me dá o dinheiro que eu vou juntar com o outro, eu vou comprar o de qualidade. Porque ele mesmo, na hora de comer, vai falar assim, nossa, que beleza esse arroz doce seu aí, né? Que beleza esse cachorro quente, porque o pão foi um pouquinho mais caro, a qualidade. Mas aí, ele mesmo vai sentir a satisfação do processo. Vocês acham que no plano espiritual, o centro espírita é de chão batido? Nosso lar é feito de chão batido, gente? Humildade falsa? Não. Quando a gente vê o nosso lar, o que tem no nosso lar? Auditórios. Muita coisa boa. Só aeróbus. Vocês estão entendendo? Olha a distorção da realidade. Não é para exibir, é para fazer corretamente o que tem que ser feito. Bem feito, né? Usar a liberdade de forma adequada. É aquilo que você falou, a liberdade é ajustamento. Isso, e nós temos que ajustar ao divina. melhor, porque o universo faz isso.